Livro Avisos Espirituais por Dom Francisco de Campos Barreto, Bispo de Campinas, capítulo 25, da oração. Como não se pode compreender que viva um homem sem comer, também não se compreende que um cristão viva sem rezar. Por isso, falar da vida espiritual sem assinalar o seu principal alimento não seria fazer obra completa. Eis porque, devendo aqui consagrar algumas páginas a tão importante assunto, repousamos nossa pena para, de preferência, darmos a palavra àqueles que, verdadeiramente arrebatados pelo amor divino, fizeram da oração contínua o liame que os unia intimamente a Deus. Fale-nos em primeiro lugar o Santo Cura d'Ars, que, apesar dos muitos trabalhos exigidos pelo seu sagrado ministério, se tornou um modelo de piedosa união com Deus pela prática das mais heróicas virtudes, como pela oração contínua e perseverante. A oração ou a meditação, diz o Santo Cura d'Ars, é a elevação da nossa alma para Deus. Digamos melhor, é um doce entretenimento da alma com Deus, de um filho com seu pai, de um súdito com seu rei, de um servo com seu senhor, de um amigo com seu amigo, no seio do qual depõe suas queixas e suas penas. Para melhor expressar essa felicidade, quem reza significa que o bom Deus recebe em seus braços uma vil criatura para lhe comunicar toda sorte de bênçãos. Será preciso mais para sentirmos as vantagens da oração? Pela oração nós conversamos com o bom Deus, os anjos e os santos, e por esse ato nos tornamos todos espirituais. Nosso espírito e nosso coração se desprendem pouco a pouco das coisas criadas e desprezam o mundo com todos os prazeres, para não considerar e amar senão as coisas do céu. A oração faz Deus descer até nós. A oração bem feita penetra e atravessa a abóbada do céu e sobe até o trono de Jesus Cristo, abre os tesouros das graças do Senhor e daí volta carregada para aquele que a enviou. A oração abre os olhos da alma e, mostrando-lhe a grandeza de sua miséria e a necessidade de recorrer a Deus, faz temer a sua própria fraqueza. O cristão que faz bem sua oração, em tudo conta com Deus, só em nada consigo. Sem a oração de nada somos capazes, e com a oração bem feita podemos mandar ao céu, e à terra tudo nos obedecerá. Uma oração bem feita é como um óleo perfumado, que se espalha por toda a nossa alma, parecendo já lhe fazer sentir a felicidade de que gozam os bem-aventurados no céu. A oração é para nossa alma o que a chuva é para a terra. Adubai uma terra quanto quiserdes. Se faltar a chuva, será inútil tudo o que fizerdes. Assim podeis fazer boas obras quantas quiserdes. Se não rezais frequentemente como convém, jamais sereis salvo. A alma que cessa de orar morre de fome. A alma que pouco reza se parece com os pássaros presos que têm grandes asas, mas que delas não sabem se servir, ou que se elevam somente à pequena altura. Ao contrário, a alma que ora com fervor e perseverança torna-se semelhante à andorinha, que com facilidade se ergue no ar e sobe bem alto. Assim, a oração de uma alma fervorosa eleva-se até o trono de Deus e contempla seus atributos divinos. Bem longe de considerar o tempo da oração como um momento perdido, o bom cristão o considera como o momento mais precioso e o mais feliz de seu dia, pois que Deus o faz participante com tanta solicitude de toda sorte de consolações. Com efeito, na permissão que Deus lhe concede de cada manhã se apresentar diante dele, não está a maior de todas as suas felicidades? Isso não encerra uma grande graça? O cristão não deixa a oração senão com grande pena,
Para ele, os momentos que passa na presença de Deus correm como um relâmpago. Se seu corpo se afasta da presença divina, o seu coração e o seu espírito aí ficam sempre. Por que é que os santos nunca se cansavam de amar e contemplar a Deus? É porque eles na oração sempre sentiam um novo gozo e um novo prazer. E por que não faremos nós a mesma coisa? Nós o podemos. Ah, que vida feliz levaríamos preparando-nos assim para o céu. Considerando que devemos ser breve em nossos avisos, devíamos nos contentar com esses admiráveis pensamentos do santo cura, mas o desejo de frisar bem tão importante assunto leva-nos ainda o grande Santo Tomás, para provarmos que somos obrigados a rezar. Na verdade, pedir segundo o Santo Doutor é um dos preceitos da religião lembrado por São Mateus. Pedi e recebereis. Para se salvar, deve-se combater e vencer. Sem o socorro de Deus não se pode resistir às tentações. Ora, este socorro não se consegue senão pela oração. Logo, sem a oração não há salvação. Segundo Luís de Granada, a oração é a medicina dos doentes, a consolação dos aflitos, a força dos fracos, a salvação dos pecadores, a alegria dos justos, o apoio dos vivos, o sufrágio que livra a alma dos mortos e o remédio contra os males que perseguem a Igreja. Mas a alma devota, para alcançar todos os frutos da oração, há de rezar bem. Para se rezar bem, Luís de Granada enumera 6 condições que aqui apenas apontamos. A primeira condição é que se reze com atenção e recolhimento. A segunda é a humildade, porque a oração daquele que se humilha penetrará os céus conforme o Eclesiástico. A terceira é a confiança, da qual diz São Bernardo ser o único meio de obter as divinas misericórdias. A quarta é a santidade, porque não basta rezar com uma fé viva e uma inteira confiança, é preciso ainda que nossas orações sejam ornadas de boas obras e que nossa vida seja santa. A sexta é a perseverança, conforme São Lucas, que importa orar sempre e nunca deixar de o fazer. Obedeçamos a tão importantes condições da oração bem feita e sem nenhum receio, caminhemos em nossa vida espiritual até chegarmos a essa meta ardentemente desejada pelos bons, o céu. Não nos esqueçamos, porém, de que o cumprimento dessas condições exige de nós uma vontade pronta e generosa, brotada de um coração sempre palpitante de amor e de fé nas palavras de Jesus que disse: Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e se vos abrirá, porque quem pede recebe, quem procura acha, a quem bate se lhe abrirá. Capítulo 26 da oração mental. Desejando que este nosso trabalho verdadeiramente auxilie as almas na formação de sua piedade, queremos aqui deixar alguns ensinamentos sobre a oração mental, como base principal da vida cristã. A oração, como disse alguém, é na verdade a respiração da alma, porque ela oferece as condições necessárias para a sua vida, colocando-a numa íntima comunicação com o seu Criador. Com efeito, é na meditação das grandes verdades da nossa fé que descobrimos os vários degraus dessa escada misteriosa, que, nos afastando das misérias da terra, eleva-nos à contemplação das belezas contidas nas promessas de Jesus e que aos poucos nos induzem à perfeição evangélica. A meditação diária, a oração por excelência, que aqui com instância recomendamos às almas piedosas, iluminando o vosso espírito, é um alimento importante à fé, é o sustentáculo de nossa coragem no cumprimento de nossos deveres, é a renovação contínua de nossa vontade no combate que devemos dar às nossas paixões,
É, enfim, o despertar incessante de nosso coração para o amor e posse do mesmo Deus. Havendo muitas pessoas piedosas que omitem sua meditação, porque não a sabem fazer, entendemos deixar neste capítulo, ao alcance de todos, algumas regras a esse respeito. Para satisfazer a tal desejo, oferecemos aos nossos leitores alguns trechos de piedoso autor, nos quais com zelo e grande proveito encontra-se um método simples de meditação, que todos sem dificuldade podem seguir. Primeiro método de meditação. Primeiro, preparar o exercício com diligência, isto é, tomar o seu livro, entrar no assunto da meditação do dia seguinte e exercitar-se a meditá-lo com fervor. Eis o que se chama preparação da véspera. Quando pela manhã chegar o momento da meditação, deve pôr-se de joelhos e pausadamente fazer o ato seguinte ou outro equivalente. Meu Deus, Mestre soberano do céu e da terra, ó vós que tudo encheis com a vossa presença adorável e cujos olhos sempre atentos penetram nossos corações e nossos rins, eis aqui vossa humilde criatura, vosso pobre filho, que diante de vós vem meditar, nomear assunto escolhido. Em vossa presença renovo meu ato de fé, reconhecendo que não mereço nem a honra de nela comparecer, nem os favores que venho pedir. Dignai-vos, Senhor, purificar-me de todos os pecados de minha vida. Deles me arrependo, porque indignamente vos ultrajaram. Neste momento não tenho mais que um só desejo, que se resume em servir-vos e amar-vos para sempre. Jesus, meu amor, concedei-me a graça de uma boa meditação. Maria, minha esperança, obtende-me este favor, enquanto vou recitar um Pater, uma Ave e um Glória. Em seguida, de pé ou sentado, conforme melhor convier, entrará no assunto da meditação. Segundo, esclarecer o espírito sobrenaturalmente, isto é, ler uma página e fechar o livro, e recordar-se do que acaba de ser lido, protestando diante de Deus sua crença firme nas verdades meditadas. Não se deve penetrar essas verdades como fazem os que estudam as ciências, o que é contrário ao conhecimento sobrenatural, mas sim procurar de que modo as verdades recordadas e despertadas pela nossa fé condenam nossa conduta ou pedem nossa generosidade no serviço de Deus. Depois desse exame, pedir a Deus uma luz precisa, pessoal e prática, que no caso proposto auxilie ao espírito. Para isso, repitamos as palavras do profeta Samuel: Falai, Senhor, que vosso servo vos escuta. Escutemos então, e investigando, façamos violência a Deus, para sabermos o que Ele quer de nós. Digamos estas palavras de Santo Afonso: Dizei-me, Senhor, o que quereis de mim, e eu quero realizá-lo completamente. Esta oração com verdadeira resolução deve ser pronunciada, senão Deus não nos falará. Se afinal não obtivermos a luz, desçamos ao nosso coração para vermos se lá não há um resto de ligação muito viva a um bem criado ou alguma coisa má. Esforçando-nos na renúncia de tal afeição, repitamos: Senhor, falai, vosso servo vos escuta, seu coração está pronto a tudo fazer para vos contentar. Depois disso, cheguemo-nos mais perto de Deus, para que seu hálito aquecendo nossa alma a desperte. E não passemos adiante, porque o fruto da meditação começa aí, uma vez que é preciso procurar neste exercício o conhecimento do que Deus quer que emendemos em nossa conduta ou melhoremos em nossas boas obras.
Conhecimento esse que há de ser acompanhado da força necessária para cumprir o que Deus nos tiver inspirado. Terceiro, excitar docemente o coração, dispondo-se assim interiormente, de modo que a oração ao começar toque mais eficazmente a Deus. Quanto mais unido a Jesus, com mais proveito se ora. Entremos dentro de nós mesmos e descubramos o que Deus nos fala, como censura ou como conselho. Excitemos nosso coração a chorar sua infidelidade, com atos de vivo arrependimento. Mostremos-lhe a bondade de Deus, a fim de o dispor a seguir a voz divina que acaba de ouvir. Assim fazendo docemente e de uma maneira tranquila e confiante, excitemos ainda o nosso coração. Quarto, implorar a graça assiduamente, o que significa pedir a Deus o que Ele espera de nós. Na meditação, a oração é ordinariamente mais eficaz, visto a luz que então mostra melhor as nossas necessidades. O desejo de obter a graça necessária que nela se experimenta é também mais vivo. Por isso, esse é o melhor momento de pedir muito e de gemer aos pés de Deus, alcançando do céu suas bênçãos e seus favores. Oremos com precisão e confiança, pedindo a força de fazer o sacrifício que Deus nos sugerir. Quinto, propor resolutamente a reforma, decidindo-se a aproveitar a luz, os bons movimentos e a graça divina. Devemos prever os obstáculos que hão de vir e como vencê-los. Tomar uma resolução às pressas, sem prever suas dificuldades e os meios práticos de as resolver, é proceder como noviço. A reforma seja procurada aos poucos, mas feita com generosidade e com firmeza, donde a máxima do Espírito Santo. Se tiverdes prometido alguma coisa a Deus, não tardeis cumpri-la, porque uma promessa insensata e que se não cumpre lhe desagrada. Sexto, agradar com simplicidade ao Senhor, não nos limitando a fórmulas vãs. Dando-se por terminada a meditação, o nosso reconhecimento seja verdadeiro e expresso em termos sinceros. Segundo método de meditação. Quando, porém, a alguém ainda parecer difícil esse método de orar, lembramos uma maneira mais fácil de meditar, que consiste em se pôr na presença de Deus por algumas orações vocais. Em seguida, invocadas as bênçãos do céu e a proteção da Virgem e dos santos amigos, começa-se a ler um ponto de meditação de um autor escolhido e recomendado pelo diretor espiritual. É para auxiliar as pessoas fatigadas, distraídas ou de pouco conhecimento que se publicam esses excelentes livros, nos quais a meditação já feita espera só ser assimilada pelas almas de boa vontade. Uma leitura pausada, atenta e refletida, moverá a alma a tirar dela bons ensinamentos para o seu progresso espiritual. Na verdade, a aplicação daquilo que ler, a própria vida determinará o conhecimento das urgentes necessidades no aperfeiçoamento de suas virtudes, como na destruição de seus defeitos. Depois de uma conveniente resolução, esgotado o tempo da meditação, novamente de joelhos, agradece-se a Deus o favor da oração terminada e pede-se a graça da perseverança nos propósitos tomados, propósitos que várias vezes durante o dia, com afeição, devem ser lembrados. E ainda uma vez, com a invocação à Virgem e aos santos, dá-se por fim da meditação. Terminado este capítulo, garantimos que a alma dada à meditação diária, em breve crescerá nas virtudes cristãs e principalmente no amor de Deus, penhor seguro da salvação eterna. Para maior facilidade desse exercício, 1 hora certa a cada dia,
lhe deve ser destinada e convenientemente observada. Capítulo 27. Sagrada Comunhão. É tão certa a necessidade da Sagrada Comunhão para o cristão, que escrevendo aqui estas linhas, podia me dispensar de insistir nisto, dirigindo-me a almas piedosas. Quem ainda não comungou pode duvidar da presença real de Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. Os corações, porém, que já se alimentaram com essa carne adorável e que, ao menos uma vez, se sentiram abrasadas pelas chamas do amor divino, não podem negar esse admirável mistério da nossa fé. Como são infelizes os protestantes e os ímpios, que não têm a fé dos católicos, essa fé que sentimos forte e iluminada pela Santa Comunhão. Como é adorável essa hóstia, onde vemos o amor de Jesus e a sua humildade em um amplexo íntimo com a majestade e poder de Deus. Aí, nessa aparência humilde de pão, encontramos verdadeiramente o mesmo Deus e nele tudo quanto precisamos para nos levantarmos de nossa fraqueza. Aí descobrimos a verdadeira amizade de Jesus, que quer fazer de nossos corações outros tabernáculos de amor, nos quais ele vem morar, cercado de seus anjos e de seus santos. Refletindo nesse mistério de fé e de amor, é que podemos compreender as sentimentais lamentações de uma alma boa, que atravessou a sua vida cheia de zelo, trabalhando pela glória do Divino Coração. Impossibilitada já pela idade, já pela moléstia de sair de casa, com as lágrimas nos olhos, dizia ela: não são as dores nem a falta de recursos que me fazem sofrer. Há 40 anos que frequento assiduamente os sacramentos, há 40 anos que Jesus hóstia tem sido a minha única consolação, e como poderei agora passar sem Jesus e sofrer sem o sentir bem dentro do meu coração? Na verdade, que doçura, que beleza e que força para amar como para sofrer se recebem na Sagrada Eucaristia. Sim, a alma bem formada na piedade, compreendendo os tesouros que se ocultam na modesta âmbula de nossos altares, desprezando as ilusões do mundo, tem razão de sobra para exclamar: só vós, ó meu Jesus, que me consolareis nas minhas tristezas e enxugareis as minhas lágrimas. Só vós, ó Jesus, por meu amor crucificado, recebereis o meu último beijo e me acompanhareis até a morte, ainda que todos me abandonem. Como Jesus é paciente e submisso na Sagrada Eucaristia, onde até se deixa receber pelos indignos. Por essa injúria que os maus fazem a Nosso Senhor, com que amor e dedicação as almas piedosas devem recebê-lo. Nunca passe em nosso espírito a dúvida da presença real, pois esse mistério encontra sua prova cabal na palavra clara de Jesus, na sua vontade, no seu grande amor e em tantos prodígios observados na história dos santos, como aconteceu com o cura d'Ars. É pelos atos contínuos de uma fé viva no dogma da Eucaristia que muitos fiéis, devorados pelo fogo do divino amor, sentindo a destruição dos seus próprios defeitos, se elevam à perfeição cristã e à grande santidade. Treinados, pois, nesse piedoso exercício de nossa fé, vivamos todos para Jesus presente em nossos tabernáculos. A maior prova de que ali está o nosso bom Deus, está o mesmo Jesus, Filho da Virgem, encontramos na força que do sacrário surge em bem da vida da Igreja. Acabe-se com a Sagrada Comunhão, negue-se a presença real, e a Igreja desaparecerá, porque a vida da Igreja, o sustentáculo da fé, o árgimo de nossa esperança e o alimento do nosso amor, estão na presença de Jesus na Divina Eucaristia. E é necessário que assim seja, porque de outra forma não encontramos explicação para a vida misteriosa de lutas, na qual vitoriosa sempre viveu a Igreja. Ali naquela hóstia tão simples e tão fraca na sua aparência, com os olhos da fé, vemos um grande prodígio do amor de Jesus para com os homens. Ele sabia que nas dobras dos séculos futuros,
nos esqueceríamos da sua paixão e morte. Quis por isso perpetuar-se na Sagrada Comunhão, para que completasse a sua missão salvadora e cumprisse a sua promessa de ficar conosco até o fim dos tempos. Habituemo-nos, pois, a contemplar no sacrário de nossas igrejas a figura real e amorosa de nosso Pai do céu. Vejamos seus braços carinhosos, que nos sustentam no bom caminho. Observemos essas mãos cheias de graças e de bênçãos, que querem alcançar nosso coração para o enriquecerem e o aformosearem com as virtudes que de nós farão dignos servidores de Deus. Não percamos ocasião de sempre correspondermos aos chamados de nosso Senhor, que tanto nos quer e continuamente nos espera em seu santo tabernáculo. Nunca permitamos que entre em nossa vontade o menor desgosto ou qualquer pretexto que nos afaste da Sagrada Comunhão, que é a nossa vida. Não se compreende hoje uma alma que, cultivando a piedade, sem um impedimento real, deixe a Santa Comunhão. Lembre-se ela que cada dia que fica sem a Sagrada Comunhão, lá no Santo Cibório, como que sobra uma partícula que assim fala: eu não devia estar aqui, era destinada àquela minha filha, filha do meu amor. Infelizmente ela não me veio ver, com medo do frio da manhã, preferindo sua comodidade a mim. Desprezou as chamas do meu coração, que aquecem e afervoram as almas escolhidas. Como são amorosos os convites que do remanso de seu santuário Jesus dirige a todos os homens. Vinde a mim todos os que andais fatigados, aflitos, cheios de trabalhos, e eu vos aliviarei. Sim, corações fracos, vinde, eu sou a força. Corações amargurados, vinde, eu sou a alegria. Pobres pecadores, vinde, eu sou a vossa salvação. Ninguém diga, não sou digno da mesa santa. Se Jesus considerasse a dignidade das suas criaturas, não teria instituído o seu sacramento de amor. Ninguém no mundo é digno da divina Eucaristia, nem os santos nem os anjos. Por isso, em sua bondade, nosso Senhor somente tem em consideração a nossa fragilidade e a nossa necessidade. Frequentemos, portanto, o banquete divino, a fim de vivermos por Jesus e para Jesus. Quantas pobres almas morrem de fome aos pés do sacrário, verdadeira despensa mística, na qual encerra-se o divino maná descido do céu para a salvação dos homens. Se não comermos, pois, a carne do Filho do Homem, não teremos a vida, e consequentemente nos enfraqueceremos, cairemos em muitas desordens e morreremos. Para nos livrarmos de tais desgraças, como amigos de Jesus, digamos cada dia: Senhor, dai-nos sempre desse pão que desceu do céu e que dá a vida ao mundo. Para merecermos dádiva tão preciosa, não precisamos esperar a nossa entrada no céu. Aqui na terra mesmo, nós temos a Deus, nós somos de Deus, falamos com Deus, ouvimos a Deus, recebemos a Deus na Santa Comunhão. E quanto maior for a nossa fé na presença real de Jesus nessa hóstia, branca como o lírio dos campos, e que nos é entregue pelas mãos sagradas do sacerdote, muito mais poderemos sobre a vontade mesma de Deus, que nada nos poderá negar, contemplando em nossos corações aquele mesmo que afirmou: em verdade vos digo, se vós pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-la há de dar.